Já fiz aqui umas marcações onde eu vou cortar. Então vou estar cortando aqui. Vou estar cortando aqui e aqui. Eu falei que eu queria o máximo possível de mexer, mas para botar o tanque vai ter que mexer. O que acontece, pessoal? Vai ser alto porque eu vou tentar aproveitar a coroa. Porque eu quero fazer um sistema que mantenha ainda a marcha. Lembrando? Porque vocês podem ver aí que o eixo do motor já está praticamente pareado na distância lá da catraca. Da catraca não, né? Aonde vai ser a catraca do motor. Vamos ver aí, pessoal, como vai sair o andamento. Continuar o sistema. A frente aí para vocês verem aí, ó, como ficou. Aí, nós vai dar um jeito aí para tá melhorando isso daí. Eu percebi que ela ficou com a roda agora mais abaixada. Olha o estilo aí que ela tá ficando aí, pessoal. Pessoal, demorou. Vocês podem ver que já tá até de noite. Mas o êxito tá aí, ó. Conseguimos já adaptar mais ou menos aí, né? Como nós queríamos. Quem sabe ainda vai ter alguns ajustes. Mas já conseguimos aí a distância e o encaixe do tanque no quadro. Então esse aí é o nosso sistema e vamos continuar aí, pessoal. Galerinha do YouTube, o nosso projeto tá ficando sensacional. Então, pessoal, hoje já como tá de dia, já tô conseguindo ver melhor aqui como ficou, né, o nosso sistema aqui da adaptação que nós estamos fazendo. Vocês podem ver aí, ó. Agora o que que tá faltando? É a gente já soldar. Vamos soldar todas essas partes aí que a gente cortou, né, na nossa bicicleta, já para a gente poder iniciar já a adaptação do motor. Então, pessoal, eu já andei preparando aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Eu cortei aqui, eu tirei, né, essa parte aqui que vem no eletrodo, que é para a gente estar preenchendo as partes onde nós vai estar soldando aí nosso sistema. Então, bora pro vídeo aí, pessoal, já vai curtindo aí, deixando aquele like. Você que não é inscrito, não se esquece de inscrever, beleza? Agora, pessoal, vocês têm que prestar atenção num detalhe, o alinhamento do quadro. O que quer dizer? Aonde vai aqui o guidão, tem que estar alinhado com essa parte aqui, pessoal, porque senão sua bicicleta vai estar uma roda para cá e uma roda para cá. Então você tenta aí o máximo possível manter isso aqui alinhado. Vocês podem ver, ó, tô botando a barra ali, ó, pra gente poder obter o máximo do alinhamento. Entendeu? Agora bora pra solda aí, pessoal. Começar a soldar aí os pontos aí que a gente cortamos aí, beleza? Vou dizer para vocês, deu um trabalho, eu levei mais ou menos 2 horas.
Mas o resultado tá aí, pessoal. Já finalizamos aqui, ó, a solda para vocês verem, ó. Já fizemos a parte da frente, a parte aqui onde nós entortamos, que tinha aquele buracão. Já fizemos aqui, ó, também, ó. Embaixo aí, ó. Agora, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos o suporte que vai segurar o nosso motor. Então, pessoal, eu vou estar usando aqui, ó, uma chapa bem grossa. Eu acredito que é uns 2 milímetros ou 3 milímetros. Eu vou estar medindo e passando para vocês. E a gente vai o que? Agora fazer aqui a parte onde nós vai fazer o suporte que vai segurar todo o peso do nosso motor. Então vamos dar início a essa parte aí, pessoal. Pessoal, eu não imaginava que isso aqui era tão duro para dobrar, hein? Mas tá aí, ó. Mais ou menos aí, ó. O que que acontece, pessoal? Agora, esse sistema aqui, ó, ele vai ser colocado aqui, ó, onde vai ser o suporte pro nosso sistema. Vocês podem observar, ó. Mais ou menos aí, ó. Não sei se dá para vocês observar, mas essa aqui já é a plataforma para sustentar aí o motor aí, pessoal. Então vamos dar início a essa parte aí, já começar a fazer o suporte que vai sustentar o motor estacionário. Esse motorzinho aí, pessoal. Potente, hein? O negócio vai voar, não vai andar. Galera do YouTube, tá ficando sensacional o nosso projeto. Como vocês podem observar, já colocamos aqui a mesa aonde vai sustentar o nosso motor estacionário. Então, pessoal, agora falta o quê? Poucos detalhes. O detalhe da gente fazer a furação aonde vai ficar o nosso motor, né? Aonde nós vai colocar o parafuso que vai sustentar, segurar o nosso motor, né, para não cair, né? Então vamos dar esse passo aí. Sensacional, pessoal. Já conseguimos colocar aqui, ó, a base, umas cantorneirinhas, que é para dar o que? O reforço para aguentar o peso do nosso motor, né, e não quebrar. Já com essa chapa maciça não, pessoal. O parafuso, pelo menos eu espero que ele dê mais ou menos aqui, ó. O outro, pessoal, vai ser aqui, ó. Essa aqui, pessoal, essa chapa eu vou fazer um buraco mais cavo, mais aberto, que é para poder fazer aquele jogo no motor.
para fazer o que? O alinhamento entre o eixo do motor, que vai ser a embreagem, com o cubo, né? Cubo do motor. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos dar início aí, continuar o nosso processo aí. E lembrando que eu só ponteei, pessoal, só para a peça ficar fixa, não ficar caindo. Então a nossa plataforma está quase pronta já para nós iniciar a parte dos furos, aonde vai segurar o nosso motor. Bora continuar aí, pessoal. O negócio tá ficando maluco, doido, e vai ficar daquele jeito, hein? Pessoal, já conseguimos colocar o nosso motor no seu devido lugar. Então o que que falta agora, pessoal? Agora que eu centralizei o motor, como vocês podem observar, eu gosto de falar o português um pouco correto. Ó a distância, olha a distância, né? Pô, cara, tá vibração, né, pessoal, para ficar batendo no quadro. Agora é só fazer o que? A marcação, onde nós vamos fazer furo. Fazer o furo, pessoal, onde vai estar o parafuso que vai segurar o nosso motor. Então vai ser 4. Espero que o furo daqui não pegue na cantorneira, mas se pegar, fazer o que? Vai ficar assim mesmo. Porque o espaço é bem limitado, pessoal. Mas tá aí, ó. Nosso projeto tá indo aí, pessoal. Então, galera, vamos marcar aqui, ó, a furação. Tô usando aqui, ó, esse pedaço de fio de cobre e essa tinta latex. Latex não, óleo. Eu vou... Ó, tô colocando aqui, ó, a tinta, dando uma sacudida legal, que é para ele marcar bem aonde vai ser o parafuso, pessoal. Aí, isso aqui eu já fiz, o da frente também eu já fiz. Essa câmera mostra aí. Já fiz aqui, pessoal, e já fiz aqui também, ó. Porque quando eu tirar o motor já vai ficar a marcação. Aí está, pessoal, como eu havia dito, essa aí é as marcações onde nós vai fazer os furos. Bem centralizado, ó, no quadro. Lembrando que vai furar o quadro, né? Vai furar o quadro, o parafuso vai passar direto. Vai furar essa chapa, né? Vai furar ela para a porca ser colocada aqui. Então, o que acontece? Vai ser tipo um reforço. Essa parte dobrada que nós fez aí, ó, na chapa. Vamos iniciar esse procedimento agora. Galera, ó, vamos falar bem baixinho, ó, falar bem baixinho, pessoal, para evitar vibrações, porque, ó, ele tá cai não cai, pessoal. Então vamos pequeno movimento para nós não derrubar o nosso motor. Olha como é que tá, pessoal, ó, tá bem na pontinha, tá bem torto. Pessoal do YouTube, o nosso projeto ficou sensacional. Conseguimos concluir a instalação do nosso motor estacionário no nosso quadro da bicicleta Caiçara. Lembrando, pessoal, que eu tenho essa bicicleta já mais ou menos há 11 anos e hoje eu consegui fazer esse projeto que eu já venho idealizando há um tempo. Então, pessoal, o próximo vídeo será sobre o teste do motor. Vamos botar ele para funcionar, vamos ver como vai ser o comportamento dele no quadro da bicicleta.
Então eu peço para você se inscrever no canal, deixa o like. Se você não deixar o like, você vai ficar broxa e o seu dedo vai ficar duro. Não, agora falando sério, pessoal, curte o canal, comente, deixe seu like e se inscreva no canal, pessoal, porque isso daí ajuda a gente a estar mostrando mais projetos. Se você curtir, se você se inscrever, se você comentar, isso daí, pessoal, vai me ajudar a eu criar mais projetos, porque aqui, ó, tem tanta coisa, pessoal, para mim estar compartilhando com vocês.